Salve geral, eu sou a Lorena Santos e esse é o podcast do Avesso, a cadeia produtiva da moda preta. E hoje a gente vai conversar com a Jamine Miranda e o nosso tema é moda, sexualidade e gênero. Jamine, seja bem-vinda. Prazerão, irmã, estou muito feliz de estar aqui, acho que é importante demais nessa construção. Você já conhece um pouco da minha trajetória, mas também dizer sobre. Sou Jamine, tenho 33 anos, sou daqui de BH, sou historiadora, sou mestre em educação, tenho aí um lugar na construção do socioeducativo, né, jovens em vulnerabilidade social. Também sou criadora de conteúdo desde 2017, você conhece meu corre também. Preta Caminhão. Preta Caminhão. É um espaço aí onde eu dialogo com outras mulheres lésbicas, assim como eu. E aí a questão da moda, do gênero, da sexualidade é muito forte na minha construção. Sim. Eu acho que foi um pouco, né, para além da nossa amizade, esse caminho também foi o que me trouxe até aqui. Verdade. Jamine, como que foi os primeiros contatos assim que você teve com a moda, que você recorda? Compartilha com a gente sobre isso, assim. A questão da moda, ela é muito importante para mim num lugar, porque o meu entendimento enquanto mulher negra, ele passa pela questão da moda. Total. E o meu entendimento também enquanto uma mulher lésbica e, né, caminhoneira, desfeminilizada, também passa pela questão da moda, assim. Então, a moda sempre foi um lugar de reafirmação, foi sempre a minha forma de me expressar para o mundo, a minha linguagem. Então, aí, por exemplo, da questão de eu ser uma mulher lésbica, eu sempre gosto de dizer que eu saí 2 vezes do armário. Eu saio quando eu me entendo enquanto uma mulher lésbica e eu saio de novo quando eu me entendo enquanto uma mina caminhoneira. E a moda tá nesse lugar. Então, né, eu sou uma mulher negra, a gente sempre sabe que a gente é uma mulher negra, mas a gente consegue reafirmar esse lugar, para mim demorou um pouco tempo, assim. Então, eu sou ali da geração Tombamento, Carol Conká. Então, a moda foi o primeiro lugar para eu me sentir bonita, para eu me sentir pertencente. Que aí eu saio desse lugar de uma branquitude, de uma forma de me vestir. E aí eu consigo ver gente igual a mim, me sentir bonita. Então a trança, a roupa, tinha esse lugar, teve esse lugar, né, de libertação. E aí depois, quando eu me entendo enquanto uma mina, né, caminhoneira, eu gosto sempre de explicar. Eu ia te pedir isso. Primeiro dizer que a moda foi abrigo, né, para a questão, igual você traz a questão, né, de me afirmar lésbica, e você enxerga na moda esse abrigo que você pode se comunicar, que você pode externar a personalidade, os gostos, né? Então, a modelagem também, que é uma coisa que eu quero que a gente converse também sobre isso. Então, a moda teve esse lugar para você de abrigo, né? Sempre. E isso cara, eu acho isso incrível, revolucionário, porque ela aprisionou, de uma certa forma, tantos corpos, principalmente ali na década de 20, 30, 40, e ouvir de uma mulher preta que ela, em um dado momento da sua vida, ela se sentiu acolhida, abraçada através da moda, para mim é revolução. Total. Né? Agora, abre pra gente, né, a questão da caminhoneira, porque muita gente ouve o termo, mas ainda não linka, ou às vezes também é a primeira vez que está escutando. Então, o que é uma lésbica caminhoneira? O que é a linguagem ou a vertente, né, da caminhoneira? Acho que é legal a gente pensar, né, nas mulheridades. Então, não existe uma única forma de ser mulher. Né? Então, aí a gente, né, eu também me incluo aí. Nós estamos, na verdade, nessa narrativa de construir as várias formas de ser mulher. Sim. E aí, na nossa sociedade, existe uma forma ainda, infelizmente, muito específica do que é ser mulher. E isso também esbarra, né, na questão da branquitude também. Que mulheres negras também não estão nesse lugar de serem mulheres, né? Sim. Mas aí, pensando nesse padrão do que é ser mulher na nossa sociedade, então é um cabelo grande, é um vestido, uma saia, uma unha. Então, são todos maquiagem, né? São todos esses símbolos que dizem sobre o que é ser mulher na sociedade.
E aí, quando a gente usa esse termo caminhoneira, né? E aí vem dessa ideia mesmo de que no início, na construção do movimento lésbico, de que mulheres caminhoneiras, de fato, que dirigiam, né, caminhão de fato, elas estavam ali na linha de frente. Então, são essas mulheres que elas estão... elas não carregam esses símbolos. Então, por exemplo, eu não uso cabelo grande, mas poderia usar. Eu uso aí as roupas ditas masculinas, que eu também não gosto muito dessa divisão, né? Sim. Então, eu não carrego esses símbolos, né, dessa feminilidade do que é construído do ser mulher. Mas aí eu não deixo de ser mulher, né? E aí, por isso que a gente utiliza esse termo de lésbicas caminhoneiras. Então, aí é mais ou menos nesse lugar. Ou assim, quando a gente conversou, quando a Jamine trouxe esse termo para mim há uns anos atrás, eu nunca tinha ouvido, né? E aí deu um bug na minha cabeça, eu falei, gente, mas que termo é esse? Do que você trata e tal? E a Jamine me deu uma aula, assim, né? E aí eu lembro que a gente conversou muito, e depois eu falei assim, então, Jamine, a lésbica caminhoneira tem a ver com não performar a feminilidade, né? Que a nossa sociedade impõe o tempo inteiro, né? Que a gente tem que estar de salto alto, que a gente tem que estar com uma mini saia, as roupas sempre muito ajustadas, né? Decotes, muita maquiagem, automaticamente os procedimentos estéticos também, né? O cabelo grande ou o cabelo de Rapunzel, como se isso fosse o único modelo de beleza que a gente tem. Exatamente. Né? Nós não temos nada contra quem carrega toda essa feminilidade, são escolhas, mas a gente também tem que entender que existem uma diversidade. Exatamente. Né? Existe uma diversidade e que tá tudo bem ser caminhoneira, tá tudo bem usar peças 2, 3 número acima da sua modelagem, né? De comprar no setor masculino, né? Porque eu acredito que daqui a uns anos a gente já não vai ter isso. Eu espero também. Né? E não usar uma maquiagem, não ter o cabelo grande e todo esse estigma, né? Sim. E eu fico pensando nos desafios diários que você enfrenta por não performar a tal da feminilidade, né? Ela deveria ser uma escolha. Sim. Eu penso que ela deveria ser uma escolha para todas nós, né? Mas na prática a gente sabe que ela não é. Então queria que você contasse sobre isso, assim, de lugares que às vezes a hostilidade é maior, né? Sim. Como que é isso no seu dia a dia? Eu acho que é interessante pensar isso, porque a moda, para mim, é liberdade. Ela me liberta. E aí eu sempre penso, assim, eu sempre gosto de dizer, assim, eu passo por situações difíceis, muito difíceis, mas nada paga a sensação de me olhar no espelho e de me identificar com quem eu sou, de me sentir bonita. E aí eu passo por muitas situações de violência, muitas situações de atravessamento mesmo. Assim. E aí eu gosto de pensar que é uma questão que acho que ela é central para pessoas que não estão nessa conformidade, né, ali, do gênero, né, do que é entendido. Por exemplo, o banheiro. Ir ao banheiro é muito difícil, assim. Então, toda vez, assim, eu vou em algum lugar, eu vou no banheiro, falo, você tá no banheiro errado, aqui não é o banheiro, eu já fui tirada do banheiro, sabe? Várias situações. Eu lembro que alguns anos atrás, eu tava usando uma camiseta de botão, eu tava ali no... Acho que não sei se você lembra dessa história. Eu estava lá? Não. A gente encontrou depois disso. Eu tava ali no centro, ali perto do Shopping Cidade, eu tava usando uma camiseta de botão, assim. Demorei muitos anos, assim, comprei a camiseta de botão. Eu tava me sentindo, tipo, muito bonita. Sim. E aí, sofri um episódio, né, de lesbofobia lá, o cara gritou, falou assim, porque as mulheres agora tudo virou sapatão. E aí, tipo assim, daquele dia em diante, eu não conseguia mais usar uma camiseta de botão. Então, eu fiquei, tipo, 5 anos sem usar. E depois eu falei, assim, é muito processo, assim, muito entendimento de muitas coisas. Muitas camadas, né? Muitas camadas.
para até então me libertar. E hoje em dia, assim, super uso, super gosto. Então, são situações, assim, situações como essa e outras situações, da tratativa, das pessoas me tratarem no masculino, sempre, sabe? Sim. Eu falo assim, eu não tenho nenhuma questão com perguntar, eu acho que é o importante e o necessário se fazer. É respeitoso, né? Qual pronome você quer, assim, mas... Como eu te chamo, né? Qual que é seu nome, como é que eu te chamo, como que fica mais confortável. Eu acho que é de uma gentileza grande, quando a gente, às vezes, fica numa dúvida, sim, né? Porque também hoje a gente tem uma diversidade muito maior, né? Então, de chegar gentilmente e como é que você quer que eu te trato, como é que eu te chamo, sim, né? Porque eu acho que é um carinho e é um respeito com a outra pessoa. Exatamente. E a gente se colocar nesse lugar de entender que essa postura, não vou nem falar trabalho, sim, essa postura, ela tem que ser nossa, né? Eu não tenho que hostilizar o que eu não entendo. Sim. Às vezes eu vejo uma pessoa, eu não consigo entender de primeira quem é. Sim. Às vezes eu não conheço, eu nunca vi, né? Então, eu sempre me pergunto, né? Como que eu vou me aproximar? Então, sutilmente, eu chego, ei, tudo jóia, jóia? Como eu te chamo? Ou como que você quer que eu te trate, né? Qual que é o pronome? Então, são hábitos e comportamentos que eles precisam virar uma rotina, né? Porque a nossa sociedade, ela é plural, né, Jamila? Sim. A nossa sociedade é plural. Nós não somos iguais. Não somos. E a grande beleza para mim... Ainda bem, né? A grande beleza para mim é exatamente isso. Porque tem uma riqueza nisso, né? Quando a gente entra numa sala e aí você vê várias pessoas diferentes. E quando isso acontece comigo, eu penso, nossa, eu vou aprender muito aqui. Sim. Porque eu vou aprender com cada um, com cada narrativa, com cada história, cada beleza, cada corpo, né? Exatamente. Então, para mim sempre é uma oportunidade de aprender. Mas a gente sabe que para quem vivencia, é sempre desafiador. Uma ida ao banheiro é desafiador. Né? Uma ida ao banheiro é desafiador, né? Sim. Então, também queria saber um pouco como que você lida ou cuida da saúde mental para lidar com essa sociedade, né? Sim. Que impõe para a gente o tempo inteiro, né? Então, queria saber desse cuidado com você. Para além de muitos anos de terapia, que eu faço terapia há muitos anos. Sim. A minha força, assim, é a minha rede. Então, eu venho de uma família que o fato de eu ser lésbica nunca foi uma questão. E eu fui uma criança muito livre, assim. Então, é isso, né? Minha mãe tinha as coisas que ela queria que eu vestisse, tipo, uma saia, uma coisa, mas assim, até uns 6, 7 anos, quando eu já podia dizer, não quero usar, nunca mais precisei de usar, assim. Então, eu gostava de bermudão, camiseta grande. Minha mãe eu sempre tive muita liberdade. Então, eu venho de uma família que me dá um apoio. Sim. E eu também tenho uma rede de amigos. Vocês também estão incluída nessa. Eu tenho uma rede de amigos que está comigo. Que compra o meu boi, sabe? Que se eu estiver com eles em qualquer situação que eu estiver passando, eles estão junto, eu tenho um apoio. Então, é isso, assim. Se eu tenho uma família que me apoia, se eu tenho uma rede de amigos, assim, o que os outros acham é o que os outros acham, né? Então, eles lidem pra lá, né? Eles escolham como lidar e que eles também aprendam, né? Se ponham no lugar de aprendizes, né? Porque nós estamos aqui para aprender mesmo. Ninguém sabe tudo. Sim. E quando um diferente cruza seu caminho, ao invés de hostilizar, aprenda. Sim. Ouça, né? Agora, esse fator que você tem de ter esse apoio em casa, né? De uma família que entendeu quem você é, né? Assim, desde lá, né? De pequena, e te respeitou e segue te respeitando. A gente sabe que ainda isso é uma exceção dentro da estatística, né?
Então, eu fico feliz que você tenha acessado e acesse isso. Sim. Uma família que escolheu o amor. Sim. Né? Que respeita as diferenças e escolheu o amor. E também que tem esse desdobramento enquanto amigos e amigas, né? Que é outro polo onde você pode e deve se sentir bem, além da terapia, né? Que é algo que, para quem pode ter acesso, é algo que a gente não pode abrir mão. Exatamente. Né? Não dá para abrir mão, assim. Então, é extremamente necessário, né? Jamile, me fala sobre a sua família, no sentido de se dentro da sua família tem alguém que, através da estética, te inspira, sabe? Uhum. Porque eu sei um pouco da sua história com a moda, mas dentro da família também tem uma figura que tem um poder estético, que te inspirou, sabe? Que chamou sua atenção. Então, queria que você desdobrasse isso aí para nós. Minha mãe. Minha mãe, porque ela também, desde sempre, ela rompeu mesmo com esses lugares. Sim. Então, assim, pouquíssimas vezes eu vi minha mãe de cabelo grande. Minha mãe sempre usou cabelo curto. Sim. Minha mãe é uma mulher que é extremamente vaidosa, mas que também ela não gosta de maquiagem. E aí ela tem muita alergia, né? Bijuteria, essas coisas. Então ela usa um brinquinho, uma coisa ali, sabe? Então minha mãe ela sempre teve esse lugar de, tipo assim, de mostrar uma outra feminilidade, sabe? Uma outra forma de ser. E na minha família também tem. Eu tenho tia que é careca, sabe? Isso. Então eu acho que desde sempre, assim... E minhas tias, né, por parte de mãe no geral, elas estão muito nesse lugar, assim, de apresentar uma outra feminilidade, sabe? Sim. Então, esse lado, né, a família materna sempre mostrou muito isso. Isso é muito legal, né? Porque vem uma inspiração e também amplia o olhar, né? De que existem outras formas de se comunicar através da estética, né? Que a gente não precisa ficar limitado a um padrão, a um modelo, né? Que a gente sabe que ele não vai alcançar todo mundo, assim, né? E eu queria também que você contasse um pouco sobre as suas pesquisas no campo da moda, assim, sabe? Como é que você chega num look, sabe? O que você não abre mão, sabe? O que não pode faltar no seu guarda-roupa, né? Porque eu acompanho, além de a gente ser amiga, eu te acompanho nas redes e eu fico vendo as construções que você faz de look e tudo, e é tudo muito forte, né, e muito criativo, e você brinca com as décadas, né, você traz um retrô e joga um urbano. Sim. E aí também tem as cores da bandeira LGBT, sabe, assim, então, o último que eu vi que eu achei incrível foi o da gravata. Sim, eu amo, agora cara, eu tô super... ficou incrível, assim, sabe? Sim. Aí eu falei, gente, mas que look sensacional. Então, assim, eu sou da moda e gosto dessa passagem de tempo, né, que cada década traz as suas particularidades. Quando eu vejo isso no look de alguém, na estética de alguém, eu sempre fico curiosa para saber como é que é isso, assim, como é que você constrói, né, como é que é a sua linha de raciocínio, quais cores você não curte, quais volumes você não quer. Então, eu queria que você passeasse com a gente um pouco dentro desse guarda-roupa, dentro dessas escolhas, contasse o que você não abre mão, o que não pode faltar, e o que, né, também não é tão importante assim. Voltando um pouco a essa questão da minha pesquisa, eu penso assim, que antes eu ficava com muita questão, tipo, não posso usar tal roupa porque eu vou ficar muito sapatão. E aí eu penso assim, gente, mas eu sou muito sapatão, entendeu? Sim. Não importa a roupa, eu sou muito, ainda bem, sou muito sapatão, sabe? É quem você é. E aí, foi a partir daí que eu comecei a me entrar em outros lugares, assim. Acho que agora que eu tô me permitindo entrar em outros lugares, Sim. assim. Então, antes, quando eu comecei a pensar mais essa questão da moda, né,
eu usava sempre muita roupa preta. Eu sempre tava com muita roupa preta, uma outra jaqueta ali, colorida, era sempre preto, preto, preto. Aí depois eu comecei a explorar, e aí isso está intimamente ligado à minha construção de conteúdo na internet, que eu começo lá em 2017, Sim. no Preta, que o Preta, né, a minha namorada da época, eu sempre fui muito ligada, assim, à moda, então eu sempre entrava no Instagram muito para ver sobre looks, sobre coisas, e eu não achava mulheres parecidas comigo. Então o Preta, ele surge nesse lugar de tipo assim, eu quero dividir o look que eu tô usando, mas eu também quero conversar com outras mulheres caminhoneiras assim como eu, assim. Então, a partir daí, a partir da minha construção de conteúdo na internet, ele me ajuda nesse lugar. Sim. E também não posso esquecer que sou a amante e vivente da cultura hip hop. Demais! Então, o rap, ele também é uma referência. Sim. Então, assim, é um tênis, né? Assim, sou apaixonada com Adidas, por exemplo. Eu também. Que vem desse lugar. Então, aí eu junto essas referências do que eu gosto, a referência do rap, eu vejo a referência de outras lésbicas caminhoneiras. Sim. E é aí que eu começo a construção do meu estilo, assim. E aí eu sempre pensei na minha construção de estilo, assim, eu vou usar roupas que podem estar na moda, então assim, X coisa tá na moda, mas eu também não quero abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu acho interessante. Sim. E aí, no meu guarda-roupa, eu gosto de pensar ele com básico, então coisas básicas que eu gosto, tipo, muita camiseta branca lisa, camiseta preta lisa, porque eu acho que, né, camiseta branca e preta não tem erro. Eu nunca fui muito fã de calça jeans. Eu acho lindo, mas eu não sou muito fã de calça jeans. Sim. E aí eu ficava muito naquele lugar, né? Há muitos anos atrás eu usava tipo, muita calça legging, por exemplo. Que é uma coisa que eu não me vejo mais usando. Sim. Mas aí eu me encontro aonde? Que é uma peça que não pode faltar. Calça social. Calça social. Que eu amo calça social, que é assim... É isso. Ele tá maravilhoso pra eu vir aqui. Se eu tiver que ir numa coisa hiper formal, dá pra fazer. Então, pra mim, tipo, é chave. E aí... Algo que eu bebo também da cultura hip hop é que eu sou apaixonada por tênis, né? Sim. Então, assim, aí entra o elemento tênis, que eu acho que é muito legal, assim, eu tenho bastante tênis. Não tenho dúvida. Eu acompanho, né? Você sabe, né? Inúmeros. Que aí eu acho que também essa questão do tênis, eu acho que é muito bonito, por exemplo, uma calça social, um tênis... e uma blusa. E aí, agora, nos últimos tempos, que aí também passa pelo entendimento do meu corpo, eu sempre tive questão de usar roupa branca. E agora eu tô num momento, assim, tipo, muita roupa branca. Então, tô, tipo assim, saindo toda de branca, tipo, eu tenho calça, visto isso. blusa, que é lindo. Acessório. Que não era uma coisa que eu... Que tava ali, no seu rolê da estética. Eu lembro que eu comecei a te ver vestida toda de branca há pouco tempo. Pouquíssimo tempo. E ficou incrível. Pois aí eu falei assim, gente, e a mistura, tanto tempo. Mas eu acho que são momentos, são encontros, né? E também a mistura de tecidos, né? Então, por exemplo, você tá com uma blusa de algodão, uma calça social, aí às vezes você vem com um casaco, já vem um outro tecido. Sim. Né? E aí tem a conversa, que eu também gosto muito, do tênis, quebrando esse social, né? Mas quando você quer uma coisa que seja mais pontual nesse lugar, você lança a gravata, que foi um dos looks assim, que eu mais gostei. Que eu acho que dá uma outra... conotação. E aí faz o que você falou, que é o sentido de misturar tecido, né? Textura, Sim. Estampa... Né? Eu agora tô querendo me aventurar em outras coisas. Assim. Gosto do meu guarda-roupa, mas queria pensar outras coisas. Tipo, esses dias comprei um sapato, né? Inclusive que eu estou usando hoje. Sim. Que é um dockside. Então, é uma outra... Já penso uma outra linguagem. Já é uma outra conversa. Eu queria... Eu ainda sou meio...
pra mim, assim, short sempre tem que ser acima do joelho, né? Uhum. Eu sempre falo assim, gente, bonita é ali acima do joelho e tal, né? Ali meio perto da coxa, assim. Mas tô querendo em outras coisas. Agora tá usando, por exemplo, shorts, né? Que é aquele que é alfaiataria, que é abaixo, um pouquinho mais abaixo do joelho. Eu ainda tenho um estranhamento, mas já vi algumas coisas que eu acho legal, assim, sabe? É isso, eu tô pensando em me aventurar numa alfaiataria, assim, né? Mas tem coisas que eu ainda fico meio, mas eu acho que é legal, vou tentar. Você tem um olhar muito afiado pra moda, né? Desde que eu te conheço é assim, é um olhar muito afiado pra moda. Mas eu acho que é bem o que você trouxe no sentido do momento, dos processos e de se permitir viver outras histórias e outras danças com a moda. Sim. Você trouxe um ponto que eu também acho fundamental. Eu entendo o que é tendência. Sim. E escolho quais que eu quero, mas eu não abro mão das coisas que já não estão tão assim em evidência. Sim. Isso eu acho incrível porque mostra que a pessoa não está refém da moda. Sim. Porque as tendências elas vão e vêm o tempo inteiro. A nossa sociedade ela é regida pelo fast fashion, né? Sim. Que é aquela moda escalonada, que a cada 3 meses está saindo coleção nova, está vindo tendência, e o ritmo a gente sabe que não é esse. A gente sabe que o ritmo não é esse. Mas quando você traz que você não abre mão de peças que você adora e que não estão em evidência, eu acho que isso é muito legal porque mostra consciência. Sim. Né? Consciência de que isso não é necessário, sim, né? Que você pode fazer vários diálogos com outras peças e esse encontro do atemporal com a tendência, ou digamos, né, o modismo ali da vez, faz com que esse look, essa estética, agigantem. Sim. Sabe? Eu acho que agiganta muito, porque às vezes a gente está em uma única estética falando de 3, 4 tempos diferentes, né? Eu queria saber uma coisa, se você herdou peças da sua mãe, que é, né, essa figura central de estética, se vocês trocam, sabe? Queria saber disso, assim, se uma vai no guarda-roupa da outra, se sua mãe chega e descobre uma peça que ela gostou, se você também vai lá e vê se tem alguma coisa que te interessa e que você quer agregar. Antes já teve mais, assim, né? Agora, como eu sou uma mulher gorda, então minha mãe é muito magra, então eu não vou com roupas no guarda-roupa dela. Eu vou mais em acessórios, assim. Vou em bolsa, Sim. Que também é uma coisa que eu aprendi, né? A força de uma bolsa, agora eu amo várias. Queria que você contasse isso, porque eu lembro que antes eram só as bags, mochila, né? E ficava mais restrito. E o dia que eu te vi de bolsa no Instagram, eu falei, uau! Mano. Conta. É isso mesmo. A moda é um negócio, quando você vai indo. É muito gostoso. E eu acho que compõe o look, assim. Tipo, eu tô com um look. Sim. Eu falo assim, uma bolsa aqui, sabe? Uma bolsa diferente, uma bolsa mais quadradona, né? Uma bolsa assim mais geométrica. Eu falo assim, ela vai estar num outro lugar, sabe? Aí, por exemplo, às vezes eu tô toda de branco, eu falo assim, uma bolsa branca aqui, ela ficaria maravilhosa para compor o look, sabe? Sim. Foi o que você falou, né? Nos últimos anos eu também venho entendendo a força de acessórios. Então aí, boné, que eu gosto bastante, touca, que eu acho que é uma coisa que dá para explorar muito, sim, bolsa. E aí acaba que coisas que eu usava antes, eu uso, só que eu uso menos, assim. Então, sei lá, eu usava muita bag. Hoje em dia eu não uso muito. Antes eu usava muita pochete. Hoje em dia é verdade. Hoje em dia eu já não... Porque eu acho assim que eu tô com um look, a bolsa ela consegue dar um outro lugar, sabe? Ela consegue dar uma outra forma. E aí eu acho interessante que também faz um gancho
da gente pensar na questão do fast fashion, né, do que é consumido de uma forma muito rápida, porque é também entendendo que isso é produzido para corpos específicos. Sim. E aí, né, eu trouxe antes a questão da camisa de botão. Uhum. A camisa de botão, ela não é pensada para mulheres. Exatamente. Nem para um corpo gordo. Uhum. Porque se eu for comprar uma camiseta ali na seção masculina de botão, ela é o quê? Porque o homem, se a gente for pensar a questão do corpo, o homem tem uma barriga grande, né? A barriga é grande e aqui não tem seios. Sim. Então, quando você vai ver a camiseta de botão, ela é o quê? Ela é muito apertada aqui em cima e aqui embaixo é largo. Que aí não pensa o nosso corpo. Não. Que aí é aquele lugar de eu ir das coisas que eu quero, das coisas que eu gosto, mas não ficar refém. Sim. Né? Essa questão da moda, essa questão, né? Querendo ou não, que é uma pauta que a gente também tem que pensar. Sim. Desse consumo, né, desenfreado. Nós estamos num momento de justiça climática mesmo, de emergência climática, na verdade. Então, é um momento que a gente também tem que pensar a moda. A moda, que eu vejo a moda, né? E aí a gente já conversou sobre isso. A moda enquanto um espaço político. Então, é a forma como eu me apresento no mundo, mas também é no sentido de pensar cadeias. De consumir de lolitas avessas, de a coisa tá preta, sabe? Então Jamine, você estava falando sobre essa dificuldade de achar modelagem, né? Modelagem mais acessível aos corpos reais, né? Porque eu penso que a moda tem que vestir os corpos reais. E essa sempre foi uma prioridade minha enquanto marca, sabe? Vestir os corpos reais, né? E nós temos uma diversidade de corpos e corpas, né? Brasileiro. Então, assim, é preciso ter esse cuidado, esse olhar. E aí, eu também sei que você, uma consumidora nata, né, de moda, acessório e tudo, você fazia um movimento de procurar e descobrir marcas locais. Você falou da camisa de botão, e eu lembro que aqui em Belo Horizonte eu conheço apenas 2 marcas que trabalham nessa pegada de vestir corpos e ponto final. Sim. Né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente sobre a importância de buscar essas marcas, né? E dessa consciência que você já tinha, né? Há muito tempo atrás, de consumir de quem faz. Joga isso aí pra gente. Porque isso é pensando, acho que primeiramente na qualidade do produto. Então aí a gente pensa na qualidade, marcas que pensam corpos, entendeu? Sim. Da forma mais diversa possível. E aí também penso muito da questão, né, posso dizer assim, também do black money, claro, que é o dinheiro também girando entre dentro da comunidade negra, girando entre nós. E eu acho que é importante trabalhar esse fortalecimento assim, de marcas locais, porque é isso. Porque tem todo um cuidado. Então, algumas pessoas falam assim, mas se eu for numa loja de departamento da vida, eu vou comprar uma roupa ali, uma camiseta a 20, 30 reais. Quanto que se eu vou num pequeno produtor, eu não vou conseguir esse mesmo valor. Mas aí a gente tem que pensar no sentido de qualidade. Assim. Então, eu sou a pessoa que eu prefiro investir um pouco mais, assim, numa blusa, numa calça, num tênis principalmente. Eu prefiro investir mais para ter um produto que é legal, para ter um produto que é de qualidade, do que às vezes eu consumir numa loja de departamento de uma forma desenfreada e não ter essa qualidade. E também de pensar que essas grandes lojas de departamento, elas também são pensadas para o corpo magro. O corpo gordo, né, algumas, né, pessoas gordas que eu sigo nessa produção de conteúdo, elas falam assim, se elas ganhassem, né, um cartão de crédito ilimitado e fosse no shopping, elas não conseguiriam comprar nada. Exatamente. Sabe? E aí, quando você vai num pequeno produtor, é isso.
é pensado uma outra cadeia, uma outra qualidade do produto, de tamanho, de diversidade. Então, aí acho que esses são alguns dos fatores, assim, que eu acho que é importante, novamente. Nós estamos num momento que nós precisamos de pensar isso. Nós precisamos de pensar no nosso consumo. Eu concordo totalmente que a gente consegue alinhar os dois universos, sabe? De ter uma moda sustentável, de se sentir bem. Jamine, agora vamos dar um salto de 360 aqui e vamos para o mundo acadêmico das suas pesquisas. Queria que você trouxesse uma pesquisa que você fez e que foi importante e que você compartilhasse com a gente. A pesquisa mais importante, né, da minha vida, que foi no mestrado, e aí é onde eu consigo beber dessas fontes, né, de coisas que eu gosto. Sim. E aí eu fiz uma pesquisa dentro da educação, né, pensando na cultura hip hop, né, que algo me instigava muito ali, ainda no ambiente escolar, de como é que era essa vivência, né, da cultura hip hop. E aí é onde eu pesquiso, né, sobre hip hop e educação formal. E aí, né, nesse momento da minha vida eu já estava vivente da cultura hip hop, já nos rolês. Sim. E aí, atuante. E aí eu quis pensar, né, em me localizar nesse lugar enquanto uma mulher negra. E eu queria falar sobre outra mulher negra, e aí é onde surge minha amiga, parceira de vida, assim, que é a Toti Soraya. Sim. E aí a minha pesquisa no mestrado pega a história de vida da Toti, e aí a partir da perspectiva de história de vida dela é onde eu consigo entender se o ambiente escolar formal ele dá conta ou não, né, dessa dimensão que é a cultura hip hop. E aí no momento da construção da minha pesquisa, né, ali entendendo quais eram os limites, né, que a Toti queria de trazer sobre a vida dela ou não. Durante a construção, né, da minha dissertação, alguns pontos foram importantes para mim. Então, eu tenho o capítulo que eu conto sobre a vida da Toti, é um capítulo que eu fiz uma escolha dele ser um capítulo 100% descritivo. Então, eu não trago análises, eu não trago a fala de ninguém para dizer sobre. Era um capítulo dela, falando sobre a vida dela, e é a partir daí que eu consegui entender como é que a cultura, né, hip hop, e aí eu acho que é importante esse lugar, e essa pesquisa para mim foi importante, porque mesmo a Toti não aceitando, mas eu sempre falo com ela, que ela é uma das grandes produtoras da cultura hip hop. Com certeza. Né? E aí, se a gente pensa na moda, se a gente pensa na ancestralidade, se a gente pensa em todas essas construções, nada mais justo do que num movimento preto, como é a cultura hip hop, você trazer uma mulher negra, da gente entender, né, que antes da gente estar fazendo, já tinha gente fazendo, sabe? E assim como Toti é uma referência para mim, ela teve outras, né, referências antes dela, então eu acho que nada mais do que justo de fazer, porque eu também sinto que a gente vive nesse momento, assim, se a gente fala do fast fashion, se a gente fala dessas coisas, eu sinto também que a gente vive num momento que a geração que inventou a roda, né? Então, parece que antes disso nada não se existia, sabe? Sim. Então, aí, para mim, foi importante trazer esse lugar aonde eu consigo, né, trazer a história de vida da Toti, de uma mulher negra, dentro da cultura hip hop, e também consegue dialogar, assim, com tudo que eu gosto. Espero voltar no doutorado para falar de Toti de novo, espero, mas nós também esperamos. Mas é importante também, porque a Toti fez produção cultural num tempo, numa época, né, que não tinha essa estrutura que a gente tem hoje, né, e ainda ouso dizer que nessa geração que ela fez a produção cultural durante muitos anos no Barreiro, não era nem considerado profissão, né, e ela conseguiu fazer história esse tempo todo, né, e as mulheres da cultura hip hop têm uma característica que eu gosto muito, que é sempre buscar quem escreveu a história antes. Né? Quem escreveu essa história antes da gente? Hoje nós estamos aqui, chegamos nesse ponto. Mas quem são as outras mulheres?
Aquelas, as pioneiras. Sim. As que escreveram, as que construíram, as que lutaram, as que bateram de frente, para que a gente conseguisse chegar aqui, Sim. né? E a Toti é uma dessas mulheres. Sim. E é algo que eu acho muito interessante, assim, quando eu penso, né? As mulheres dentro da cultura hip hop e as mulheres que são uma referência para mim aqui, o que eu acho muito bonito é que cada uma é muito específica. Específica no sentido da forma como dialoga com o mundo, na forma como se expressa, na forma como se veste. E eu acho que isso é muito bonito, isso é muito potente. Sim. E aí, quando eu trago a história da Toti, assim, conversas, ela sempre falava assim, não me sinto produtora. Eu, tipo assim, amiga, você fez um evento, levou 4.000 pessoas, entendeu? Você levou o Mano Brown pra conhecer sua mãe e a sua avó lá na sua casa, no Barreiro, sabe? Exatamente. Coisa simples, entendeu? Que, tipo, amiga, você é produtora pra caramba. E a gente precisa de... Que isso é também, né? Nós negros, nós temos esse histórico da oralidade, que é bonito, que é forte, mas a gente também precisa de estar nesse lugar de deixar documentado, de deixar escrito. Exato. Que é o que você está fazendo aqui também, né, amiga? Você está também, para além de... Eu vou chegar e vou falar, eu participei aqui do podcast da minha amiga, eu vou falar assim, não, isso também está documentado, tá, sabe? Isso também aqui é fonte de pesquisa. A gente também precisa de fazer esse movimento de documentar, de escrever, de estar nesses espaços. E de que esse conteúdo e tantos outros virem acervos, né? Mas eu acho que o mais bonito e o mais importante é o fato da gente poder contar a nossa história. A nossa história ser contada por nós. Né? Então, isso que eu acho que é o mais valoroso, assim. Né? De que a história seja contada por quem construiu. Exatamente. Né? E voltando à Toti, para a gente fechar, ela foi uma produtora, né? Uma pioneira na produção dentro de um território, que é o Barreiro, que é um território enorme, independente da cultura hip hop que acontece no grande centro, né? Fomenta cultura o tempo inteiro, né? Eu falo que o Barreiro é esse lugar. Ele atua de forma independente, né? E olha a gama de artistas que a gente tem, e olha o tanto de história que perpassou dentro do Barreiro, né? E nós temos essa protagonista extremamente importante. E que eu penso também que é o nosso papel legitimar a história uma da outra, sabe? Principalmente quando às vezes a outra tem essa dificuldade de se ver no lugar, né, de ver as conquistas que ela teve, então que venha outra mana e legitime e fale, não, é assim, olha o tanto que você fez, olha o tanto que você construiu, né? Então eu acho que esse é um papel de cada uma de nós mesmo, assim, sabe? Sim, concordo totalmente. E aí quando no processo da escrita, né, eu escutava assim, né, ali da branquitude, ali na faculdade, você tá dando voz. Eu falei assim, porra, quem sou eu para dar uma voz pra Toti Soraya, né, gente? Não, eu tô aqui usando um espaço que eu tenho para trazer as minhas comigo. Mas dar a voz, eu falei assim, ela não precisa que eu dê voz para ela. Então eu acho que é isso, assim. É a gente fazendo pela gente, a gente construindo com a gente. Com certeza. E é isso, virando protagonistas, né? Sempre. E fazer história juntas, que é o que mais me interessa, é esse rolê. Fazermos história juntas, no coletivo, né? Nessa potência que é o coletivo, assim, de várias mãos, de várias mentes, né? Construindo sempre juntas, assim. E isso é uma coisa que faz os nossos olhos brilharem, né? Da construção coletiva ali e tal. Jamine, quero te agradecer. Ai, foi uma delícia, foi um prazer. Tempo voa. Muito rápido. Né? Tempo voa. Mas te agradecer, né? Por toda essa bagagem, né? Distribuída e compartilhada, tanto nas redes, mas também para quem te conhece, para quem tem acesso, né? Então, que você siga firme, forte, né? E a gente que fica, né, do outro lado da telinha sempre acompanhando
e aprendendo com todos os conteúdos que você traz, né? Que eu sei que tem toda uma curadoria para conseguir chegar nos conteúdos que você quer trazer, né? E é isso. É isso, obrigada, bem-vinda sempre, tá? Sigam a Jamile nas redes sociais e eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo!